Terminamos o livro de Mateus e vimos o sofrimento de Jesus, vimos a sua morte, seu sepultamento, vimos a sua ressurreição. E agora estamos, depois de Jesus, depois de 40 dias de Jesus, ressurreto, se apresentando aos seus discípulos, chegou a hora dele ascender, subir aos céus. E estamos aqui no último dia de Jesus na terra. O título da mensagem desta manhã é: Depois da ressurreição é a vez da igreja. Lucas, quem escreve o livro de Atos, e ele escreve a um homem que ele chama de Teófilo. Teo, Deus. Filo, amigo. Amigo de Deus. Talvez uma forma genérica. Mas os estudiosos dizem que Lucas escreveu o evangelho enviado por este homem, uma pessoa importante de Roma, que mandou esse médico que examinasse todas as situações sobre esse tal homem chamado Jesus e que escrevesse para ele detalhando todos os fatos. E Lucas então vem e escreve o Evangelho. E agora escreve o livro de Atos. Primeiro o Evangelho. Entendemos porque lemos. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, que é o Evangelho. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas até esse dia. E estes também, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a estes, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. 40 dias, com provas incontestáveis. É o que nos diz a palavra de Deus, de Jesus ressurreto. E ensinando para eles as coisas concernentes ao reino de Deus. Como fazer para alcançar o reino de Deus? Como deve se portar um homem que pertence ao reino de Deus? Como é o reino de Deus? Estas coisas são o que importa realmente para nós. Temos muitas coisas importantes na vida, claro, trabalho, família, mas dentre todas, a que toma maior importância na nossa vida é a obediência a Deus, é a pregação do Evangelho, as coisas concernentes ao reino de Deus. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E comendo com eles, nos diz o verso 4, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Essa é a preparação da igreja. Precisamos desde já entender que Jesus esperava uma igreja poderosa, forte, unida. Essa igreja de Jesus precisa ser desta maneira. Precisamos juntos trabalhar em prol do reino de Deus, de pregar o reino de Deus, de ensinar o caminho do reino de Deus, de falar do reino de Deus com alegria, com amor. Quando nós buscamos outras coisas e deixamos de lado o reino de Deus,
estamos fora daquilo que Deus quer para a nossa vida. A palavra de Deus nos mostra que os discípulos andavam juntos. E por que andavam juntos? Qual era o motivo deles andarem juntos? Lá no capítulo 2, nós vamos ver mais para frente, no versículo 44, está escrito que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Tinham o quê? Estavam juntos para o quê? Qual é a finalidade da igreja de estarmos juntos? No versículo 46 de Atos 2, ainda lemos: e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Esta união que mostra que o objetivo maior é do reino de Deus. Eles trabalhavam, tinham as suas atividades, mas todos os dias procuravam estar juntos. A impressão que tinha é que havia uma vontade, um desejo de se reunir com os irmãos. Olhavam a hora ou o pôr do sol para poder ir para a igreja. O Salmo 133, verso 1, nos diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O Salmo 34, verso 3, engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Claro que nós não podemos viver juntos dessa maneira. Às vezes é impossível para muitos ir aos cultos do meio da semana, culto de oração. É difícil muitas vezes ir para a escola bíblica dominical. E muitas vezes também até o domingo à noite. É triste quando alguém fica em casa sem necessidade e não vai para a igreja. Agora estamos passando um período onde é necessário que fiquemos em casa. A igreja está fechada. Estamos tristes por causa dessa situação. Mas vai haver a volta, se Deus quiser. Nós não sabemos nada. Sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, mas nós não sabemos nada. Mas vai chegar o momento de estarmos juntos, se não for aqui, no céu, louvando juntos o nosso Senhor. Precisamos nos separar fisicamente, e aí as nossas atividades relativas ao reino de Deus param. Estamos parados, estamos tristes. Eu estava orando para que Deus abrisse uma porta de pregação ali naqueles prédios próximo da igreja. E a oração continua, mas após, se houver esse após, Deus está no controle. Vamos continuar orando para poder pregar o Evangelho de Deus. O Evangelho do Reino de Deus. É claro que existe distância em tempos normais, mas muito mais agora, nesse tempo. Mas pensando em nossos trabalhos e atividades da igreja, oremos, irmãos, para que possamos novamente nos reunir para continuar a pregar o Evangelho de Deus. Essa foi a vontade de Deus relatada aos seus apóstolos no último dia que ele esteve na terra antes de subir. Que Deus nos abençoe. Amém.